Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, faço parte da equipe da Belo3 e hoje vou estar compartilhando com vocês minha visão do Bitcoin. Então, bora lá! Bem, primeiramente eu quero começar aqui lembrando qual era a ideia que a gente vinha compartilhando aqui com o Bitcoin nos dias anteriores, né? A gente comentou aí em vídeos anteriores do Bitcoin que, falando de forma rápida aqui, como a gente tem uma tendência de alta com muitos volumes, é de se aguardar pequenas correções, né? E por isso a gente já acreditava que a gente poderia fazer uma correção pequena e vir até aqui esses níveis do fundo desse range, eventualmente captar liquidez aqui e voltar a subir, né? Algo parecido com esse desenho aqui que a gente compartilhou. A gente fez um movimento bastante parecido lá em 2020, pós-dump do Covid, a gente retraiu ali por volta de 0,68, formamos um ombro, cabeça, ombro, algo parecido com o que ocorreu aqui, né? Formou um ombro, cabeça, ombro por aqui, e um que tinha de gente no mercado falando que a gente iria romper isso aqui para baixo, mudar a estrutura e vir buscar uma nova mínima, não foi brincadeira, tá? E basicamente o que a gente fez aqui foi captar liquidez duas vezes abaixo do fundo, e o ponto mais importante, a gente não perde a estrutura, fechando apenas sombras aqui abaixo nos fundos. Terminou que a gente formou aqui um padrãozinho bullish, né, no prazo maior de continuação da alta, e rompemos isso aqui para cima. Então é algo que eu venho aguardando no Bitcoin e tá se desenhando até então, né? Até por isso, ali entre quarta e quinta-feira, quando a gente veio aqui no fundo do range, eu comecei a aumentar minha posição um pouco de leve no Bitcoin, tendo muito caixa, claro, para comprar caso a gente venha em níveis mais abaixo. Então, respondendo a pergunta aí da capa do vídeo, eu acho que sim, existe uma possibilidade de a gente já ter formado o fundo aqui, ou quem sabe eventualmente outro Hunter abaixo do fundinho para voltar a subir. Claro, a gente precisa contar com a continuação desse movimento de baixa, já que, querendo ou não, a gente tem uma estruturazinha de baixa sendo montada por aqui, correto? Até por isso tem algumas potenciais sell zones mencionadas aqui que a gente vai comentar agora, para já que a gente vai estar de olho ali para possíveis operações de venda. Apesar da gente acreditar que vamos eventualmente romper isso aqui para cima no semanal, a gente vai ter níveis de resistência acima, a gente precisa ficar atento a esses pontos para possíveis realizações ou até possíveis shorts, tanto no Bitcoin quanto nas altas. Então, agora vamos estar comentando aí quais são as faixas que a gente vai estar de olho, tanto para possíveis vendas quanto para possíveis compras. Eu costumo dizer que quando a gente está dentro de um range, a gente busca compras um terço abaixo, em especial nas faixas de Hunter, e vendas um terço acima, em especial nas faixas de Hunter. Então, se a gente tem aqui um range, aqui é uma péssima região seguindo essa regra para a gente estar vendendo. Ao contrário, a gente está na região de fundo na faixa de Hunter. Então é uma boa zona, seguindo a regra do range, para a gente estar buscando compras. Até por isso, eu já tenho uma possível buy zone aqui desenhada no curto prazo, como a gente fez uma mudança de estrutura aqui no 30 minutos. A gente pode pensar numa retraçãozinha aqui para uma compra. Tem uma buy zone desenhada aqui entre o 0,5 e o 0,7 de FIBA. A gente chegando nesse nível aqui no curto prazo, eu vou estar pensando para estar pegando um trade aqui comprado no Bitcoin no fundo desse range para buscar alvos aí nessas possíveis sell zones mencionadas acima, tá? Então, um possível trade no curto prazo, a gente já fica atento nessa retração. E, claro, se a gente continuar aqui a correção, a gente fica atento aí aos níveis mais abaixo, esse daqui que a gente já comentou aí nos vídeos anteriores, né? A gente tem algumas confluências aqui para buscar possíveis compras mais abaixo, caso a correção continue. Apesar que eu não acredito que a gente vai buscar níveis mais abaixo, precisamos contar com isso, né? Até porque seria muito normal uma correção dessa onda impossível aqui por 0,5, 68 e tal. Mas beleza, mencionado então as possíveis faixas de compra, agora a gente vai estar falando aí as possíveis faixas de venda. A primeira que eu já fico atento aqui é a seguinte: a gente teve muito volume aqui, correto? Então a gente deixou algumas pessoas presas que negociaram o ativo nesse rangezinho. Se eu traço um Fibonacci do topo ao fundo dessa onda impossível aqui de baixa do 30 minutos,
e isolo um VPVR de todo esse movimento aqui de baixo, a gente vai ver que uma das faixas que teve mais negociação foi ali por volta dos 27.422. Então eu considero aqui um ponto interessante primário aqui para a gente estar de olho para um possível short, tá? Entre o 0,68 dessa pernada de baixo até o 0,7, na minha opinião, uma possível faixa aí para estar olhando para short até um ponto de falso rompimento que a gente pode apresentar aqui dessa LTBzinha. Beleza? Então, a primeira faixa que a gente vai estar de olho para venda são esse nível aqui que a gente acabou de comentar. A segunda faixa é basicamente uma retração dessa onda impulsiva aqui de baixa, é um 618 mais Hunter, acima desse topinho aqui nos 28,284 ali aproximadamente. E um terceiro nível para potencial short barra realização é uma retração desse movimento completo, onde a gente vai ter aqui um ponto de rompimento da LTB, né, um ponto propício para ocorrer falso rompimento também, é um nível entre o 0,6 e o 0,7 de Fibo, e onde a gente deixou o nosso topinho aqui, tanto no semanal quanto no diário, né? Então são essas as faixas que a gente vai estar de olho, não necessariamente são faixas que a gente vai estar vendendo, o short só vai ocorrer dentro dessas zonas aqui, se a gente tiver os gatilhos para venda, beleza? Então, em relação à análise técnica do Bitcoin, é isso. Falando aqui agora do sentimento, eu acredito que a gente teve uma boa melhora aqui da análise de sentimento, tá? A gente já vinha apresentando uns bons gatilhos aqui de fundo, né? Foi a região onde a gente começou a comprar. Durante toda a semana que se finalizou aí, o que chamou muita atenção foi a divergência muito forte aqui nos CVDs, CVDs perdendo fundo enquanto o preço não, e de forma violenta. O CVD está se jogando, rompendo todos os fundos possíveis. Isso enquanto o preço estava segurando, não perdendo a estrutura. Então, eu acredito que existe sim uma possibilidade de estar ocorrendo uma acumulação de acordo com esses dados. A gente teve uma certa piora no sentimento aqui com o aumento do long short rate, com o aumento do open interest, que foi inclusive um dos motivos que levou à continuação desse movimento e a perder esse fundo. Mas a gente vê que boa parte desse open interest que entrou aqui, ele já devolveu, né? Já caiu o open interest. E esse novo open interest que começa a entrar a partir desse ponto é com a queda do long short rate. Então, liquidez adicionada acima, a probabilidade que a gente vá buscar essa liquidez, né? Então, é isso que a gente está vendo, inclusive, acontecendo nesse exato momento. Beleza? Então, a gente já tem um sentimento mais positivo aqui no Bitcoin, no fundo do range. E em relação às ordens aí para a gente terminar, a gente vê um book aqui meio neutro, né? Tem algumas ordens aqui acima, 27.200, mas uma camada apenas bem leve, não dá nem para considerar relevante, tá? Então, para finalizar, só dar uma lida aí no comentário do Cláudio Júnior, que comentou no último vídeo aí do Bitcoin, acho que foi o Xande que analisou. Vamos testar a próxima resistência dentro de uma semana, até julho 35k. Eu tô nessa, hein? Eu tô nessa, tô bastante otimista aí pro Bitcoin. Mas eu não vou tão longe, né? Tem uma resistência aqui nos 32, né? Uma faixa de Hunter, é um nível de expansão dessa onda impulsiva aqui. Ó, 100% dessa onda impulsiva. E é um nível que a gente respeitou aqui como suporte, resistência, resistência. Então esses 32 ponto que a gente fica atento, mas eu acredito sim a gente indo buscar patamares aí, chegando aí nos 35, né, que você comentou, mas vamos ficar atento aí nessa próxima resistência dos 32 que está abaixo dos 35. Então galera, eu acho que é isso, tá? Agradeço pela participação de todos e vejo vocês no Boteco Bitcoin, domingo, 8 horas da noite, tanto nesse canal quanto no canal da Investidor Moderno, beleza? Então, valeu!